Olá, sejam bem-vindas a mais uma live do Sintonia de Mãe. Esperando aqui as mamães chegarem, o Facebook ainda está procurando aqui o público. Hoje vamos conversar sobre introdução alimentar, seguindo na série de vídeos, na nova série aqui do Sintonia de Mãe sobre introdução alimentar. Sejam bem-vindas! Bem-vindas aqui à nossa conversa ao vivo. Quem for chegando vai dando um oizinho para mim, só para eu saber quem está aí. Oi, Renata! Seja bem-vinda! Agora eu vi que tem bastante mamães entrando aqui, vamos esperar um pouquinho. Hoje, então, a gente vai conversar sobre quando iniciar a introdução alimentar no bebê. Vocês já estão acompanhando a série de introdução alimentar? Quem já está acompanhando, coloca eu para eu saber. Essa semana a gente está com esse assunto aqui no Sintonia de Mãe sobre a introdução alimentar. E quem se inscreveu para a série de vídeos já está começando a receber os vídeos aí. Que a Viviane, muito bem. Então, como funciona essa série de vídeos? Essa série de vídeos ela é composta de lives, que é o que eu tô fazendo agora, vídeos que eu envio para vocês através do e-mail. Ontem já foi o primeiro vídeo. E a gente vai fazer também uma aula online. Então, tudo isso para a gente abranger bastante esse assunto da introdução alimentar, que normalmente é um assunto que traz muitas dúvidas para as mamães e foi um assunto muito pedido aqui no Sintonia de Mãe. A gente fala bastante sobre amamentação, que é um assunto que eu amo, eu sou especialista em aleitamento materno, mas eu senti a necessidade de falar com você sobre introdução alimentar, porque eu acredito que introdução alimentar, ela é uma continuidade da amamentação. Então, muitas mamães estão amamentando e querem introduzir os alimentos na vida dos bebês. Quando chegar o momento certo, a gente vai falar sobre esse momento certo hoje. E quer continuar amamentando, né? Ou se você não teve sucesso na sua amamentação, mas você não quer perder chance de fazer uma boa introdução alimentar. Porque a gente sabe que a maneira que a gente introduz os alimentos no bebê, isso pode se refletir para o resto da vida dele. Na questão da saúde, por questão dos nutrientes e também pela relação que ele faz com a comida, né? Por ter o prazer de comer bem, de procurar comidas saudáveis, né? De se preocupar com o desperdício. Então, tudo isso a gente cria agora, né? Nesse comecinho. Então, já pensando lá no futuro, né? E como a gente faz para conciliar a amamentação com isso, como a gente vai levar todo esse processo, é que eu trouxe aqui essa série de vídeos, tá bom? A Juliane tá falando, eu quero continuar amamentando, é possível? Durante a introdução alimentar, é isso que você quer dizer, Juliane? Sim, é possível e é muito recomendado, né? Então, o nosso assunto de hoje é quando começar a introdução alimentar. Isso é um assunto que, na verdade, gera dúvida para as mamães, mesmo sendo uma recomendação já muito bem estabelecida, que a recomendação mundial da saúde, da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, vocês devem conhecer, que é a recomendação de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê e depois iniciar com alimentos complementares, tá? Então a gente vai discutir essa frasezinha aí um pouquinho, tá bom? Mas mesmo assim, muita gente não consegue chegar, primeiro, muitas vezes não consegue chegar ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Isso já é um ponto, tá? Segundo, muitas mães precisam voltar a trabalhar e a gente sabe que a licença maternidade é incompatível com essa recomendação, né? Já que as mães têm 4 meses de licença maternidade e o aleitamento materno deveria ser exclusivo até o 6º mês. Então aí fica uma lacuna, né? Fica um espaço aí que muita gente não sabe o que fazer. Não sabe se introduz alimento um pouco antes, não sabe se entra com fórmula, com leite artificial nesse momento do trabalho.
Então, é um pouco complicado essa dinâmica aí para a mamãe, que já tem aquela preocupação, né, de ter que deixar o bebê, de ter que voltar ao trabalho, e já fica mais cansativo, né, porque muitas vezes o bebê mama ainda à noite, levantar cedo pode ser sacrificante para a mamãe. Então, a Tanícia tá falando que volta a trabalhar quando o bebê tiver 5 meses, então daí já é um pouquinho melhor, né? Então a gente fica meio perdida sem saber onde colocar a introdução dos sólidos nesse momento, né? Então, é o seguinte, de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o aleitamento até 6 meses a gente deve cumprir, mesmo que seja num leite artificial, certo? Então, se a criança está bem, né, a gente precisa fazer esse aleitamento até os 6 meses. E não introduzir os alimentos antes, porque o que eu tenho visto muito é essa recomendação de de se introduzir alimentos com 4 meses no bebê, né? Então isso daí é arriscado, é perigoso e a gente não tá tomando muito cuidado, né? A parte médica tomando muito cuidado com isso, porque é uma coisa. Isso mesmo com fórmula, Hoje em dia a recomendação é essa. Então, antes a gente tinha assim um protocolo, né, que se a criança tivesse tomando fórmula, essa introdução alimentar teria que ser um pouco adiantada, teria que ser com 4 meses. Hoje não. Hoje, com a evolução das fórmulas infantis, a gente já pode deixar o bebê só na fórmula até os 6 meses, tá? Então, isso é um ponto que eu queria discutir com vocês, que gera muita dúvida. Agora, o que acontece é o seguinte, mesmo a mãe estando em aleitamento materno ou misto ou exclusivo, eu tenho visto muitas indicações de introdução alimentar com 4 meses. Então, o que eu quero discutir aqui com vocês? Com 4 meses, esse bebê ele não está preparado para se alimentar, nem para ser alimentado. Primeiro por questão do sistema digestório dele, que ainda não está pronto. Muitas enzimas ainda não estão prontas para trabalhar nesse momento. Então, dentro do organismo dele, não tem nada pronto para que esse alimento seja introduzido, entende? E o outro ponto é do ponto de vista da motricidade oral. Então, esse bebê, ele ainda não vai conseguir fazer alguns movimentos, que seriam movimentos já preparando para uma mastigação. Então, isso acaba se tornando mais perigoso. Hoje em dia, a gente tem o quanto de leite materno eu devo levar na escolinha. Eu já falo disso já para você, Sueli. Hoje em dia, a gente já tem o... Só um minutinho, gente. Hoje em dia, a gente já tem esse protocolo bem claro, certo? Que a amamentação ela deve começar a partir dos 6 meses. Tanto é que existem vários métodos de introdução alimentar. Tem o método tradicional, né? Não sei se vocês conhecem o BLW, que é um método que já preconiza uma alimentação da família logo nos primeiros dias de introdução alimentar. Então, se uma criança muito novinha, a gente vai ter que ser obrigada, né? Praticamente obrigada a bater a papinha no liquidificador. Fazer aquela papinha quase líquida para dar para o bebê de 3, 4 meses, por exemplo, né? Muita gente introduz suquinho com 3 meses. Primeiro que o suco não é recomendado mais. A gente já parte direto para as frutinhas. E tem vários motivos para isso, eu não vou entrar nisso agora, pode ser um assunto para depois. Mas o que acontece é que o alimento do bebê nessa fase tem que ser praticamente líquido, né? E o alimento líquido vai fazer com que a criança, menos ainda, que ela consiga desenvolver a mastigação. Então, quando ela tiver que mastigar, ela não vai estar pronta. Então, muito melhor seria se essa criança desenvolvesse essa habilidade ainda no peito, onde ela vai trabalhar os músculos da face, do pescoço, né, a língua, a musculatura da língua, para que tudo fique preparadinho para que aos 6 meses ela esteja pronta. Então, o que é importante a gente ver? Né? A gente precisa sempre observar a prontidão da criança para se alimentar. Então, existem alguns sinaizinhos que a gente observa nas crianças. Não vai dar tempo de eu falar tudo aqui nessa live, mas eu vou já colocar alguma coisinha para que vocês já possam ir observando isso na criança de vocês. Primeira coisa é se o bebê
sabe sentar. Então esse é um sinal muito claro, né? O bebezinho ele começa a sentar sem apoio, é sinal, é como se ele estivesse falando assim, ó, estou pronto para mastigar. E aí seria o momento ideal dessa introdução alimentar. O que acontece é que a gente realmente fica mesmo amarrado nessa questão da licença maternidade, né? E muitas mães têm dúvidas em relação aos bebês que tomam fórmulas, né? Então, hoje em dia já é preconizado isso. Mesmo os bebês que tomam fórmulas, eles podem esperar essa prontidão para se alimentar, tá bom? Então, eu tenho visto muitas crianças muitas mães, né, introduzindo essa alimentação muito cedo. Aí o que acontece? A criança não está preparada, pode ter mais problema de digestivos aí, pode ter mais cólicas, o cocôzinho às vezes não fica legal. E essa criança, ela está desenvolvendo, a gente está colocando uma coisa para ela que ela não está pronta. Então a gente tem que pensar numa introdução alimentar como, não naquele processo de você encher a barriguinha do bebê, sabe? Não naquele processo de você dar comida. Mas a gente tem que pensar a introdução alimentar de uma forma muito ampla. E como é essa forma ampla? É à medida que a criança vai se desenvolvendo. Então, a introdução alimentar, eu sempre falo assim, que ela não é um evento, ela é um processo que vai acontecer por volta dos 6 meses, não precisa ser exatamente os 6 meses. Às vezes pode ser que essa criança esteja pronta só um pouquinho depois e também tá tudo certo. Ou às vezes pode ser que essa criança esteja pronta um pouquinho antes e também está tudo certo. Mas a gente tem que inserir no contexto dessa introdução alimentar todo o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que levar em consideração o que essa criança está aprendendo a fazer nesse momento da vida dela. Está aprendendo a sentar? Está aprendendo a engatinhar? Está soltando já algumas palavrinhas? Está conseguindo brincar? Está conseguindo já pegar os objetos? Então, como o desenvolvimento geral, ela tem muito a ver com a introdução alimentar, porque a criança vai sim usar as mãos para se alimentar, ela vai precisar levar esse alimento à boca. Então, esse processo de introdução alimentar não é somente dar comida e fazer com que o bebê coma, né? Ele está envolvido dentro de um contexto muito maior do desenvolvimento motor, sensorial, né, infantil que essa criança está passando nesse momento. Então, eu acho que a partir do momento que você precise, por exemplo, fazer com que a introdução alimentar, por motivos de trabalho, né, por exemplo, aconteça um pouquinho mais cedo, é muito importante você questionar com o pediatra e tá te acompanhando para ver se realmente essa criança ela tem condições de receber esse alimento, se tá tudo bem, como é que tá o desenvolvimento dela, quais os ganhos, quais as perdas que vai acontecer se essa introdução alimentar acontecer antes. Então tudo isso precisa levar em consideração e não só a mãe precisar voltar ao trabalho, tá? Então é muito importante a gente olhar todo esse contexto, certo? Ouvi dizer que a introdução alimentar é um complemento do leite materno até 1 ano. Exatamente isso. Sabe aquela frase que eu falei lá no comecinho? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois continuar com alimentos complementares. Então, isso que eu queria discutir com vocês. Foi até bom você colocar aqui que eu lembrei. Os alimentos que complementam a amamentação. Tá? Então, a amamentação, ela continua sendo a principal fonte de energia, de nutrientes para o bebê. Os alimentos, eles são só um complemento, certo? Muitas vezes, quando a gente inicia a introdução alimentar, e eu falo isso porque eu também pensava desse jeito, eu achava que o bebê tinha que comer naquele dia que completou 6 meses, e eu achava que tinha que comer e comer bem, né? Mas a gente vê que para alguns bebês, esse processo não é um processo tão rápido. Alguns bebês, por conta do desenvolvimento deles, e não significa que estão atrasados, estão adiantados, nada disso. É só porque cada bebê é único. Cada bebê tem o seu tempo. Tem uns que gostam mais de mamar, e nesse momento eles não sabem ainda que a comida enche barriga, né? Então, muitas vezes eles querem sair do cadeirão e pedem mamar, porque estão com fome, mas não sabem que aquela comida é para encher barriga. E a gente precisa ter essa sensibilidade para aguardar, esperar o tempo desse bebê, né? E que não é para todos igual, né? Então esse parâmetro de 6 meses é só para a gente se nortear, para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali, mas ele não precisa ser um parâmetro muito rígido,
né? Ele não significa que com 6 meses seu bebê não comeu, tá perdido, nada disso, né? A gente começa a oferecer, né, pro bebê nesse momento em que a gente percebe a prontidão dele para os alimentos. Não importa se ele tem 5 meses e quase 6 meses, não importa se ele tem 7 meses, 6 meses e 2 semanas, o que importa é que ele esteja pronto. Existem outros sinaizinhos também, a gente vai falar disso nos outro momento, mas hoje eu quero que vocês guardem isso, tá? Que é um sinal, que é o bebê saber sentar sem apoio, tá? Isso é um grande indicativo que o bebezinho tá pronto. E aí, gente, essa introdução alimentar, ela fica mais fácil, ela fica mais leve pra mãe, mais leve pro bebê. Porque eu tenho recebido muitos comentários assim, meu bebê, iniciei a introdução alimentar, mas meu bebê não come de jeito nenhum, não sei mais o que eu faço pra ele comer, né? Quando a gente começa no momento certo, a chance de a gente conseguir sucesso é muito maior, tem nem comparação, tá? Então, essa é a dica que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Observe seu bebê, observe se é o momento de se introduzir alimentos sólidos na vidinha deles, tá bom? Com 4 meses podemos complementar a amamentação com suco de fruta? Então, Denise, o suco de fruta não é mais indicado na introdução alimentar, tá bom? Vai acompanhando aí que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. No curso Introdução Alimentar Sem Neuras, que é o curso que vai ser lançado agora no final dessa série, eu explico tudo direitinho, como é que se faz a introdução alimentar e o porquê, né, que a gente não usa mais o suquinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, meninas. A Tanice está perguntando se precisa treinar o bebê a comer alguns dias antes de voltar ao trabalho. Então, essa é a questão. Muitas vezes a gente fica com isso na cabeça. Eu preciso aproveitar que eu ainda estou em casa e vou treinar o bebê. Mas será que é o momento dele? Então, se não for, não adianta. Não adianta a gente querer adiantar um desenvolvimento que não está acontecendo naquele momento só porque você vai trabalhar. Entendeu? Então essa é a questão que eu quero que fique. Muitas vezes não adianta a gente puxar a introdução alimentar se o bebê não está pronto. Porque é uma comodidade nossa, porque é uma necessidade nossa, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. Aqui a Alice está perguntando se depois da papinha meu bebê quer mamar. Isso pode prejudicá-lo? Hoje em dia a recomendação já é que não. Que você pode dar mamar depois da refeição, tá? Não tem problema nenhum. Eu lembro que na minha época, há 12 anos atrás, quando eu tive meu filho, o pediatra dele especialmente me orientou que eu não poderia dar mamar para ele depois que ele almoçasse. E era uma briga, porque ele almoçava, ele queria mamar, porque ele queria dormir, e eu tinha que ficar segurando ele 1 hora naquele chororô, né? E hoje em dia já se sabe que o leite materno, ele é bom para qualquer momento, não estraga, né, os nutrientes da alimentação, muito pelo contrário, ajuda. Então eu diria que a amamentação, que o leite materno, ele é uma ótima sobremesa, tá bom? Bom, gente, nós temos bastante assunto para conversar ainda sobre introdução alimentar. Deixa eu responder aqui da Bárbara aqui, que foi a pergunta que veio logo aqui no comecinho que eu falei que eu ia responder, né? Que ela perguntou quanto de leite ela deve levar para a escolinha, né? Então, assim, levar o leite para a escolinha, Bárbara, requer, assim, muitos cuidados, né? Na verdade, a gente foi treinada e a gente está acostumada a manipular leite artificial. A gente não está acostumada a manipular leite humano. Então, eu considero isso que é um assunto muito importante, é um assunto de segurança. E você só faça isso se você tiver muita segurança em fazer, tá? Se você tem dúvidas de como fazer, não faça, tá? Porque é muito arriscado, a gente corre mesmo o risco de dar um leite de uma qualidade não tão boa para o nenê, tá? E isso é perigoso. Então, assim, se você já sabe como fazer isso, né? Você pode fazer um cálculo mais ou menos de uns 15, né? Uns 15 ml, mais ou menos, para o bebê, por peso, por quilo de peso. Mas isso é uma coisa assim, que esse leite também pode sobrar,
tá? E pode faltar. Aí você vai ver mesmo na prática como que isso funciona, tá bom? Mas o mais importante, assim, a escola também está preparada para manipular esse leite humano, tá? Então tem que saber como armazena, tem que saber como guarda, tem que saber a forma de extrair. Tá? E se você quiser saber mais, entrar assim em mais riqueza de detalhes em relação a isso, eu tenho um e-book que eu fiz porque eu senti essa necessidade, que é um manual, né, de armazenamento de leite materno, que ele está disponível para venda por R$17 só, porque é um valor bem simbólico, que é realmente para todo mundo ter o acesso, porque eu vejo que muitas mães não sabem como fazer isso, não sabem como manipular leite humano, e eu vejo que as informações que a gente tem por aí são informações diversas, né? Então a gente tem muitas informações baseadas em estudos internacionais, que muitas vezes não cabe aqui para o Brasil, porque a gente tem diferença de clima, de um monte de coisa. Então esse manual, ele tá lá descrito certinho, passo a passo, como você fazer, como armazenar, como descongelar, tudo direitinho, de uma forma que fique bem claro para você e que você possa até passar, né, para uma cuidadora ou para uma escola, para que eles possam também fazer direitinho, porque não adianta nada você fazer a extração direitinho em casa, fazer o armazenamento, fazer a conservação, se chega lá na escola é manipulado de uma forma errada. Então, eu considero que se você tem a ideia de fazer isso, eu acho que o que a gente precisa pensar é a gente pensar nessa segurança, tá? Até mais do que a quantidade de leite que você vai deixar. Porque no começo você vai ter que deixar mais do que você imaginaria que o bebê mamasse, para você ter essa segurança. Aí depois, quando você conforme for seguindo o barco, né, e você vai vendo, sobrou, faltou, e aí você vai mais ou menos calculando isso, tá bom? Por dia mesmo. E eu recomendo que você comece a fazer esse armazenamento uns 15 dias antes do seu trabalho, de começar a trabalhar, tá? Porque essa semana eu atendi uma mãe que ela ia começar a trabalhar ontem, né, na quarta-feira, e ela conversou comigo na segunda. Então, assim, normalmente nos primeiros dias a gente não tem muita habilidade para tirar o leite. Ela falou, nossa, eu imaginei que fosse ser muito mais fácil. Então não sai muito, então a gente tem que tirar de pouquinho, tem que ir armazenando de pouquinho. Lá também no manual eu falo isso, como que você pode tirar várias vezes por dia e guardar. Você não precisa tirar tudo de uma vez, né? Então fica mais prático também. Então se você conseguir se programar e pelo menos uns 15 dias antes, seria bem interessante, tá? Porque aí você fica mais tranquila, não fica naquele desespero de ter que ter leite, né? Se alguém tiver interesse no manual, eu posso colocar o link aqui em cima, vocês querem? Se alguém falar aqui pra mim que tem interesse, eu já coloco o link aqui em cima pra vocês, tá bom? Vamos esperar se alguém tem interesse. Bom, então eu vou fazer o seguinte. A Alice Pinheiro disse que tem, então tá jóia. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 2 links aqui em cima para vocês. Um vai ser para quem quiser adquirir o manual de armazenamento de leite materno, tá? Tá aqui em cima. E o outro link é para quem ainda não está participando da série de vídeos Introdução Alimentar do Sintonia de Mãe, tá? E como que é a participação dessa série? Vocês vão receber alguns vídeos através do seu e-mail. Vocês serão avisadas das transmissões ao vivo, como hoje que eu estou fazendo aqui. Através do seu e-mail a gente avisa também quando vai acontecer essas transmissões ao vivo. E você também vai receber um acesso gratuito para a aula online que vai acontecer dia 16. É isso? Vamos confirmar aqui um dia da nossa aula. Já falo para vocês já. Então, aqui em cima vai ter esses 2 links, tá bom? Então, um para adquirir o manual e o outro dia 14. Então, a nossa aula online vai ser dia 14, tá bom? Certo, meninas? E nessa aula, vocês vão precisar desse acesso que vai ser enviado pelo seu e-mail, porque a aula não é por aqui, pelo Facebook, tá? A aula a gente vai fazer numa sala de aula virtual, bem organizadinho, tá? Vou dividir meus slides com vocês, tudo direitinho. Como uma aula mesmo que eu faço para os programas que são pagos do Sintonia de Mãe. Então, a gente vai partilhar um pouquinho
dar um gostinho aí para vocês do que é, né, o curso de introdução alimentar. Tá bom? E ao final, né, da aula, quem quiser e quiser aproveitar a oportunidade de entrar para o curso Introdução Alimentar Sem Neuras, as inscrições não estão abertas também, é lançamento, esse curso está sendo lançado, então aproveitem que a gente vai ter bastante benefícios, bastante coisas legais aí, tá bom? Inclusive no valor, tá? Que é um valor de lançamento, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje. Se vocês gostaram, aproveite para compartilhar, para que essa informação chegue a mais e mais mamães, para que a gente possa fazer um grupo grande aqui. E se a gente quer... Oi, Mageli! Se a gente quer construir um mundo melhor aí para os nossos filhos no futuro, possivelmente a gente pensa isso para outras crianças também, né? Então que bom, né? Se todas as crianças tivessem a mesma oportunidade. Então, não custa nada, clicar aí no botãozinho de compartilhar, você tá fazendo a sua parte. E se você gostou desse vídeo, dessa conversa, dá um joinha aí pra mim, porque é a única forma de eu saber se vocês estão gostando, tá bom? Vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo minha cara, eu não tô vendo a carinha de vocês, então é muito importante para mim esse reconhecimento, esse feedback, porque assim eu posso melhorar cada vez mais meus conteúdos, eu posso trazer assuntos que interessem diretamente a vocês mesmo, né? Porque essa é a intenção do Sintonia de Mãe, a gente formar um grupo forte de mães que queiram realmente fazer diferente, que queiram realmente fazer o melhor para a vida dos nossos pequenos que estão vindo aí, que afinal de contas, a gente é responsável por isso, né? Pelo menos por um tempo, a gente é responsável pela saúde deles, né? Então a introdução alimentar, ela vai depender única e exclusivamente da decisão da mãe, de mais ninguém. Porque o pediatra pode te orientar, o nutricionista pode te orientar, eu posso te orientar através das informações que você vai receber aqui, né, nessa série de vídeos, das informações que você vai receber através do curso de Introdução Alimentar Sem Neuras, mas você só vai fazer isso, você só vai fazer essa diferença se você quiser, tá? Então, eu digo assim que a saúde do bebê é totalmente na mão da mãe nesse momento. E nesse momento de introdução alimentar, que é um momento que passa muito rápido, mas ao mesmo tempo é um momento tão intenso, e é um momento que ele deixa marcas para o resto da vida, tanto na saúde quanto nos hábitos. Então, quanto mais a gente estiver pronta para esse momento, quanto mais a gente tiver ferramentas para lidar com as coisinhas que vão aparecendo, muito melhor, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu adorei estar aqui com vocês e a gente se vê logo. Deixa eu ver que parece que tem mais um recadinho aqui. Ah, tem um recadinho aqui que se tem alguém que está gestante ou está com dificuldade na amamentação, também vai rolar uma aula online aí. Está nos posts? Não, deixa no comentários aí, com interesse. Então tá. Então, ó, o recado que eu tô recebendo aqui é o seguinte: se tem alguma grávida aqui que tá me assistindo ou alguma mãe que está passando por um problema na amamentação, como o bebê não engorda, tem pouco leite, tem alguma dificuldade, tá usando o bico de silicone, queria tirar, coloca aqui nos comentários pra mim, e porque a gente vai avisar você da nossa aula online de amamentação também, tá bom? Então é isso. Uma boa noite para vocês, muito obrigada pela companhia e a gente se vê logo.